eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte para o segundo ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações, de estar sempre num local bem calmo para fazer as videoaulas e que todas as atividades devem ser feitas tendo como base as nossas videoaulas. Vamos lá? Então hoje daremos continuidade à nossa disciplina de arte. Tenham em mãos o livro didático e a bolsinha de lápis. Outra coisa muito importante para fazer a nossa disciplina de arte é soltar a imaginação. Tragam a imaginação de vocês para a nossa aula. Vamos para a nossa chamada? Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nisser, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Então, turma, preparados para aprender um pouquinho mais de arte? Bem animados? Então, vamos lá. Hoje finalizaremos o tema 2, sobre florestas, jardins e plantações. E vamos começar o tema 3, sobre arte e natureza. Então, falaremos desde a página 36 até a página 43. Deixa eu fazer um combinado rapidinho com vocês. Sempre que tiver uma fotografia na videoaula, eu peço a vocês que observem essa fotografia no livro didático. Porque no livro didático, a fotografia está normalmente, maior, com uma imagem melhor. Tá? Aqui no videoaula ela fica um pouco pequenininha. Se vocês estiverem usando, por exemplo, um celular para fazer a videoaula, vai ficar ainda menor. Então, observem através do livro didático. Eu sempre vou estar falando qual é a página em que nós estamos para que vocês possam se orientar. E sempre que tiver alguma fotografia que não está no livro, que foi eu que coloquei, eu aviso para vocês, para que vocês possam observar através da nossa videoaula, tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Hoje, nesse momento, vamos lá para a página 36 falar sobre o mundo sonoro, sobre o pé de sonhos. Alguém consegue saber o que é o pé de sonhos? Vamos descobrir? Como você já deve ter percebido, a diversidade de árvores na natureza é muito grande. Há árvores frutíferas, ornamentais e até algumas que podem ser usadas para fins medicinais. As árvores não são tema apenas de pinturas e desenhos, elas também aparecem em músicas e em outras obras artísticas. Como a gente sempre imagina, algo que é visual somente em fotografias, em desenhos, mas na verdade qualquer tipo de arte pode falar sobre a nossa natureza, Por exemplo, as músicas. Se você tivesse um pé de sonhos, quais sonhos ele daria? Olha, eu teria muitos sonhos. Seria uma árvore cheia de sonhos, carregada de sonhos. E a árvore de sonhos de vocês? O que teria nessa árvore? Quais frutos elas dariam? Eu gostaria muito de saber. Os compositores Brandão e Petrúcio Maia criaram a música Pé de Sonhos, que foi interpretada pelos cantores Fagner e Nara Leão. A Nara Leão, infelizmente, já faleceu, como vocês podem ir, mas o Fagner ainda está vivo. A canção fala de uma árvore que, em vez de frutos, dá sonhos. Acompanhe o refrão reproduzido a seguir. Vamos lá. Pé de sonhos. No quintal por trás de casa tem um pé de sonhos que não para de florar a noite inteira. Cada sonho seu me faz sorrir e até cantar. Cada sonho seu me faz sorrir e até cantar. Olha que bonito, gente, eu adorei. Se vocês quiserem, depois, com a ajuda de um adulto, vocês podem ouvir toda esta canção, Aí no livro está escrito, qual é o CD, qual é a faixa do CD, e vocês podem procurar, com a ajuda dos pais ou responsáveis, essa música na internet para poder ouvi-la completa, porque é uma música muito bonita, tá bom? Então vamos lá. Existe uma banda de Minas Gerais que se chama Pé de Sonho. Ela é formada por adultos e crianças, e o grupo compõe músicas que valorizam a infância. A banda é liderada pelos músicos Weber Lopes e Giovanni Sassá. Olha só essa banda, de Minas Gerais, que tem crianças, adolescentes, adultos, todos trabalhando juntos e fazendo música. Olha só que divertido.
E agora nós vamos finalizar o tema com o prazer em conhecer, que é aquele momento do livro em que a gente revisita os artistas, né, 2 artistas que vimos durante o tema. Está lá na página 39, vamos lá. No tema 2, vimos que muitos artistas produzem obras relacionadas à natureza. Antes de partir para o próximo tema, você vai conhecer um pouco mais de um grupo de dança e de um artista que buscaram retratar a natureza por meio da arte, cada um à sua maneira. O primeiro é a Companhia de Dança Cisne Negro. Criada em 1977, a Cisne Negro Companhia de Dança tem direção artística de Ruda Bittencourt e Dani Bittencourt. A companhia apresenta coreografias contemporâneas, unindo dança, música e teatro de modo harmonioso. Além dos espetáculos, o grupo tem o projeto Dança nos Hospitais, cujo objetivo é aproximar arte e pacientes internados. Olha só que bonito, a companhia de dança, ela leva a arte até os hospitais, para que os pacientes que estão internados ali e que não podem mais ter acesso à arte, né, mesmo que momentaneamente, possam vê-los se apresentando. Isso é bem legal. E agora vamos para o Claude Monet. Claude Monet, o meu artista francês favorito, eu adoro Claude Monet, nasceu na França e foi um dos mais importantes pintores impressionistas de sua época. Também era um admirador das plantas, e sua paixão por elas era tão grande que mandou fazer um imenso jardim em sua propriedade em Giverny, na França, com lírios e uma ponte em estilo japonês sobre um lago. Ao todo, Monet pintou 18 telas do jardim, cada um retratando diferentes condições de luz e cores de paisagem. Vocês se lembram que na última aula eu falei para vocês que o Monet ele tinha este fascínio em observar como a luz podia aparecer, né, nas pinturas que ele fazia. Quais eram as possibilidades de se pintar um mesmo local em várias horas diferentes do dia e descobrir o que a luz causava nessas paisagens. Então ele pintou a Catedral de Paris mais de 30 vezes e o seu próprio jardim 18 vezes. E tenham certeza, cada uma dessas obras tem uma beleza diferente e uma cor diferente, porque as luzes eram diferentes, né? Essa é uma obra muito conhecida dele, que chama O Campo de Lírios e a Ponte Japonesa, e é muito famosa e é bem bonita, né? Se vocês estão se perguntando o que é impressionismo, impressionismo é uma maneira de fazer arte que surgiu, né, muito ali perto da época que o Claude Monet fazia arte, em que os artistas tinham mais ou menos as mesmas características, né? Eles pintavam ao ar livre e normalmente as obras deles só faziam muito sentido se você estivesse um pouco longe, porque quando você estava perto parecia que estava tudo meio misturado. Então era uma obra impressionante, porque você precisava estar numa distância correta para poder entender qual era a proposta do quadro. Bem legal, né? Então agora começaremos o tema 3, Arte e Natureza, lá na página 40, tá bom? Vamos lá. Nesse tema, veremos que muitos artistas não apenas observavam e retratavam a natureza, como também buscam estabelecer uma relação mais próxima com ela. Para isso, eles podem escolher elementos naturais como matéria-prima de suas obras e utilizá-las como ferramentas em defesa do meio ambiente. Olhem, observem essa fotografia que está ao lado, ela está aí no livro de vocês, né? Observem pelo livro, lá na página 40, como que essa obra de arte foi realizada. Além de serem utilizadas folhas praticamente iguais, né? Folhas que caíram de uma mesma árvore, você pode observar que o artista fez dobras, né, na metade das folhas e com isso ele criou uma linha de dobras quase como um círculo perfeito. É um trabalho manual muito minucioso, né? A pessoa precisava ter muita calma para fazer e olha só que bonito que ficou essa obra de arte. Um exemplo é o artista britânico Andy Goldsworthy, um dos representantes da Land Art, que significa a arte da terra em inglês. Ele cria suas obras utilizando apenas materiais naturais e as fotografa. Depois, deixa que a natureza se encarregue de desfazê-las com a ação do tempo. Algo que é muito importante de falar é que a Land Art ela utiliza somente materiais que são da própria natureza, né? Elas não interferem na natureza. Elas não colocam, por exemplo, um material que não se decompõe facilmente. Você não vai ver uma Land Art utilizando plástico ou algum material sintético. Normalmente são somente coisas que a terra nos dá de presente. Folhas, flores,
água, tá bom? Para que a natureza não seja agredida. Observem esta segunda fotografia, que bonita. Ele utilizou uma poça d'água cercada de pedras e várias flores ou folhas, né? Eu acho que folhas vermelhas. E no centro, um círculo perfeito que não tem flores. Olha só que bonito que ficou. Você já imaginou criar uma obra de arte usando folhas encontradas no chão? Vocês sabiam que era possível fazer uma obra de arte utilizando essas folhas? É bem legal, né? Vamos para o começo de conversa e falar sobre as mandalas de flores, lá na página 41. A artista estadunidense Kate Klein cria mandalas em meio à natureza usando flores e folhas. Após terminar suas obras, ela as fotografa e as deixa exatamente no mesmo lugar, para que outras pessoas tenham a sorte de apreciá-las ao vivo. Percebam, né, por essas duas mandalas que estão na fotografia, como o trabalho da Kate Klein é minucioso, né? Porque o que mais é importante quando a gente vai aprender sobre mandalas é que elas são sempre muito simétricas. Então, se algo está acontecendo de um lado, do outro tem que estar exatamente igual. As cores precisam ser iguais, né? Você não pode ir ali e pintar de qualquer maneira. Normalmente as mandalas têm essa ordem. Se você tem um verde aqui em cima, lá embaixo também vai ser verde, né? Então, observem como ela faz isso com as plantas. As plantas são iguais, né? Observem no primeiro como que a terceira linha de plantas, de fora para dentro, tem as folhinhas pontudas exatamente da mesma cor, né? Então é bem bonito. A segunda fotografia, né, a quarta linha, nós temos azul e branco. O azul está para baixo, o branco para cima. Em nenhum deles está ao contrário, porque isso poderia interferir na imagem final da mandala. É o mesmo que acontece nessas duas mandalas, que também estão na página 41. Observem nessa segunda mandala que todas essas folhinhas que estão por fora, elas estão exatamente para o mesmo lado, né? Porque cria uma simetria. Parece até mesmo que ela fez só a metade e a outra metade é um espelho, de tão perfeita que é a simetria. A minha preferida é essa primeira, lilás e branca e roxa, né? Eu adorei. Agora vamos falar das artes integradas e falar das mandalas online, porque não é só mandalas físicas feitas com flores que a gente pode observar. Existem também as mandalas digitais. Na internet, há vários sites em que é possível desenhar e colorir mandalas de forma digital. Nesta página, indicamos 2 deles para que você possa se divertir ao experimentar essa maneira de criar desenhos. Pesquise outros sites e compartilhe com os colegas. Então, aí no livro tem 2 sites em que vocês podem observar as mandalas, né, e colorir também, ou até mesmo criar suas próprias mandalas. Está lá na página 42. Se vocês quiserem, né, tiverem a curiosidade, podem pedir ao pai, mãe ou responsável para que possam ajudar vocês a entrar nesses sites para vocês descobrirem as mandalas digitais. Observem essa mandala que está em um dos sites, né? Um dos sites que está aí no livro didático. E imagina que divertido seria colori-la. Lembrando que as cores devem sempre ser simétricas. Se um desses corações é azul, os outros também precisam ser. Se a linha é verde, as outras linhas também vão ser. E assim por diante. E agora vamos falar do corpo dançante, sobre as mandalas humanas, na página 43. Você já viu uma mandala humana? Muitas pessoas acreditam que esses desenhos são cheios de energia e por isso formam mandalas com o próprio corpo em busca de integração e harmonia. E não é preciso muito para formar uma mandala, basta sentar em roda para conversar. Veja alguns exemplos de mandalas humanas ao lado. Estão lá na página 43, observe as fotografias. Esta primeira são pessoas deitadas no chão, né, em formato circular, com as mãos exatamente no mesmo local, né, sobre a barriga, as cabeças muito corretas, né, o ângulo muito perfeito, e observem a simetria, né? Existem 2 pessoas com a camisa azul clara, 2 com a camisa amarela, 2 com a camisa verde, 2 com a azul e 2 com a vermelha, e sempre respeitando a ordem das cores para se tornar simétrico. A segunda, nós temos uma mandala muito simples de fazer e ainda assim muito linda, né? São várias pessoas formando corações com a mão, juntando as mãos, formando um círculo e tiraram a foto. Olha só que perfeita! Essa
essa outra mandala é um pouquinho assustadora. São pessoas saltando de paraquedas em grupo, né? São muitas pessoas saltando juntas e formando uma mandala no ar. Elas estão em queda livre, elas estão quase voando, né? E fazendo uma mandala, um segurando no outro. E olha só que desenho bonito e simétrico, né? As pessoas de branco estão todas para um lado, as de vermelho para o outro, as de azul para o outro. Eu achei muito divertido. Participar de uma mandala humana deve ser uma experiência incrível, com certeza. Eu acho que eu não quero muito fazer essa da queda livre, porque eu tenho um pouco de medo de altura. Mas, quando vocês crescerem, talvez vocês tenham a coragem. Eu prefiro fazer a mandala do coração. E aí vocês vão fazer uma árvore imaginária, que é a atividade para o portfólio, né? Lembrando que a atividade para o portfólio, ela precisa ser destacada do livro e colocada em uma pasta. Vamos lá? Escolha uma árvore para fazer um desenho de observação e preste atenção a cada detalhe. Primeiro, faça um esboço da estrutura geral da árvore. Com traços leves, comece desenhando a forma do tronco e alguns galhos. Depois, reforce os traços. Acrescente detalhes imaginários à sua árvore, transformando-a em uma árvore que não existe na natureza, ou em uma árvore mágica, como a árvore Tamoromu ou o pé de sonhos. Você também pode desenhar a árvore descrita na música que criou na página anterior. Se desejar, faça uma colagem para complementar seu desenho com imagens de revista, papéis coloridos ou até mesmo gravetos e folhas secas de árvores. Pense em um nome para sua árvore e mostre-a aos colegas. Assim, ao final, vocês poderão conversar sobre as particularidades de cada árvore. Então, vocês vão primeiro escolher uma árvore para se basear, fazer os traços e depois vocês vão criar uma árvore só de vocês. Usem a sua imaginação e coloquem aí na sua obra de arte o que dá na sua árvore. A sua árvore é uma árvore de quê? Lembrem-se de mandar para mim essa atividade para que eu possa ver qual é a árvore e assim, se todo mundo mandar, a gente pode fazer uma floresta de árvores imaginárias, tá bom? Bom, por hoje é só. Lembrem-se de fazer os exercícios, sempre fazer as atividades do portfólio, mandar as fotografias para que eu possa vê-las e compartilhar com os colegas, tá? É só mandar pelas plataformas que a escola está utilizando e se divirtam fazendo arte, porque a arte tem esse papel, fazer a gente se divertir e soltar nossa imaginação. Bom, nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.